Bem, trazer aqui para vocês umas informações importantes que hoje a gente pode ter o Pedro voltando a ser relacionado depois de muito tempo, cara. Depois de 7 meses, a expectativa é que o Pedro seja relacionado. Olha, ele teve aquela lesão gravíssima no joelho, operou, né? Então o atacante treinou normalmente com o grupo nesta terça-feira e o retorno aí será gradual, com minutagem também controlada, mas o jogador pode ser relacionado e deve ser relacionado, segundo informações do Globo Esporte. Então a notícia boa é essa, o Pedro podendo voltar a ser relacionado depois de 7 meses. É uma realidade o Pedro ser relacionado hoje, tá, gente? Então é real a possibilidade do Pedro ser relacionado e já se preparar para o Super Mundial de Clubes e também para as eliminatórias com a seleção brasileira. Ah, mas pô, não fala disso não, Papa. Foi na seleção que ele machucou, mas é o sonho do cara. Ele machucou para jogar em qualquer lugar, ele machucou. Passou por um momento terrível, mas o sonho dele é voltar e jogar uma nova Copa do Mundo. Ele vai lembrar que ele jogou a Copa do Mundo e fez o gol de pênalti pela seleção, no jogo que a gente foi eliminado. Então a gente tem que torcer muito para ele voltar, e seleção para ele é realidade, gente. A seleção para ele é uma situação onde vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então não adianta achar que vamos torcer contra porque na seleção ele sempre machuca. Não, não é assim. Não é assim. O Pedro ele é merecedor, né? Ele é merecedor e ele vai conseguir superar tudo isso e, se Deus quiser, não vai ter mais lesão nenhuma na carreira dele, cara. Ele não merece aí passar por esse tipo de situação que ele já passou 2 vezes na carreira, seríssimas. Olha só, então vamos trazer as informações da noite de Libertadores. A gente tem aí o jogo às 21h30 no Maracanã, segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A Globo TV aberta vai transmitir e a Paramount Plus no streaming, tá? Então, Globo TV aberta e Paramount Plus. A provável escalação do Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro ou Ayrton Lucas, Pulgar ou Everton Araújo, De La Cruz ou Luiz Araújo, Arrascaeta, Gerson, Plata e Bruno Henrique. Essa é a provável escalação, mas vale a gente lembrar que tem informações aí que o Flamengo pode vir aí com o time alternativo. Que o Felipe pode poupar, né? Que o Felipe pode poupar. Os desfalques seguem sendo Matias Vinha e Danilo, e a dúvida é o Pedro, né? Que deve ir para o jogo, mas pode ser que ganhe minutagem ou não. Ainda é cedo para dizer, mas que já está pronto, já está ok. A provável escalação do Central Córdoba, equipe argentina, o Aguerre, né? Abácia, Galvão e Ribeiro. Moiano, Florentin, Gomes e Cufré, e Angulo e Pereiro, tá? Aí no ataque o Herédia. Tá? O técnico é o Omar de Felipe, aquele que falou que poderia acontecer mesmo um maracanaço no jogo, e que se o Flamengo jogasse o que jogou contra o Deportivo Táchira da Venezuela, que eles iam ganhar do Flamengo. Eu espero que os jogadores do Flamengo tenham visto que realmente ele acha que vai ganhar do Flamengo, e a soberbinha dele, né? A soberbinha. O árbitro é o Christian Garay, o assistente 1, Alejandro Molina, o assistente 2, Cláudio Urrutia, e o VAR é o Rodrigo Carvajal. Tá? Essas são as informações aí do jogo entre Flamengo e Central Córdoba, às 21h30, que o Flamengo pode ter o retorno aí, né, do Pedro, nosso 9 bolado. Olha, notícia urgente aí para a gente trazer com relação ao mercado da bola, que o Jorge Jesus não vai comandar o Al Hilal na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Ele sairá logo após, né, o final da Saudita Pro League, né, da Champions da Ásia e também da Champions da Ásia. Tá? Então, o Jorge Jesus está em reta final aí para sair, reta final mesmo no Al Hilal, não continua. O desejo maior dele, se ele não fosse para a seleção brasileira, era dirigir o clube no Super Mundial, mas agora não, nem isso.
tá? Ele não vai continuar, é uma decisão do Al Hilal, informação trazida em primeira mão pela Raíza Simplício. Agora o UOL traz que o JJ realmente confirma a nossa informação de amigos do JJ, que ele está perto da seleção brasileira. Tá? Então ele tem contrato com o Al Hilal até o final de junho, mas a CBF espera contar com ele já em maio. A entidade já está pronta para pagar a multa de 2,5 milhões de euros, aproximadamente 16,5 milhões de reais, e trazer o treinador. Ele deverá receber 20% do seu salário atual, mas terá prêmios elevados caso atinja metas pré-estabelecidas. Tá? Então, o salário dele falam que é na casa dos 5 milhões de euros, né? E 5 milhões de reais, desculpa. 5 milhões de reais é o salário que falam dele. E aí a gente está falando de um salário de 1 milhão mais metas. Não sei se eu acredito muito nessa informação do UOL, porque a informação que eu tive é que seria no mínimo 2 milhões. Mas vamos ver o que vai acontecer. O mais importante aí é o torcedor do Flamengo, a nação rubro-negra, voltando a querer acompanhar jogos da seleção brasileira. Agora, Mengão e seleção, porque com Jorge Jesus na seleção, eu mesmo vou querer cobrir os treinos da seleção brasileira. Sensacional. Olha, eu até queria falar com vocês que eu acho que o time do Flamengo que vai a campo hoje deve ter algumas alterações. Eu acho que ele vai tirar um zagueiro. O Danilo ainda não volta. Eu acho que a gente pode ter aí o Léo Pereira ou o Léo Ortiz, um dos dois ganhando um controle de carga, e o Cleiton jogando. Eu acho que é possível. Tá? Então, guarda isso que eu estou falando. Um zagueiro já ganhar minutagem, já ganhar um controle de carga e tirar um pouquinho de minutagem dele, tá? Porque eles estão recordistas no elenco, os dois. Eu acho que o Varela pode jogar no lugar do Wesley, até por ser Libertadores, jogador de língua latina, e a minutagem também alta do Wesley, que veio de seleção e tudo mais. Eu acho, tá, gente? Acho que o Ayrton Lucas pode jogar no lugar do Alexandre também. Penso que o Eric Pulgar pode dar lugar ali ao Everton Araújo. Não tô garantindo, mas pelas informações que saíram do Felipe fazer um controle de carga, um giro no elenco, eu acho que é possível. Acho que é possível o Alan jogar no lugar do De La Cruz. Aí eu acho que o Gerson vai para o jogo. O Arrascaeta, por exemplo, eu já não sei se vai para o jogo. Aí tem que ver como é que ele vai armar desse meio para frente. E aí ele pode vir com... Aí sim, eu acredito que ele venha com o Gonçalo Plata, com o Bruno Henrique e talvez com o Juninho. Tá? Então, há uma possibilidade, sim, apesar de trazerem esse time que a gente falou aqui, nos principais veículos, trazerem esses times, eu, sinceramente, acho que nós teremos grandes mudanças na escalação oficial. Que agora a gente vai fechar com essa possibilidade do Flamengo ganhar muitos milhões com a venda do Rodrigo Muniz. Olha só, se a gente levar em consideração que o Marcos Leonardo foi vendido para o Al Hilal pelo Benfica por 40 milhões de euros, tá? O valor de mercado dele na época era de 25. Por exemplo, o Evanilson o Porto vendeu para o Bournemouth por 37 milhões e o valor de venda era 35, sempre um pouco acima. Aí a gente tem outros jogadores aqui que o valor de mercado era bem abaixo também, nem só pouco, nem bem abaixo, alguns com valor que era de 15, por exemplo, o jogador que o Borussia vendeu, o Niklas, eles venderam para o West Ham por 27 milhões, o valor de mercado dele era de 15 milhões de euros. Tá? Então, o valor de mercado do Rodrigo Muniz, 20 milhões de euros. E fala-se numa possível venda entre 30 a 40 milhões de euros. Tá? Vale a gente lembrar que o Flamengo tem 25% de uma operação futura, tá? 25% da venda do Rodrigo Muniz. Foi uma negociação que o Flamengo fez na época. O Flamengo tem 25% de uma negociação futura.
é um mais-valia, vamos dizer assim. E ainda tem a questão do clube formador, o dispositivo de solidariedade da FIFA. Podemos tranquilamente calcular aí uns 30% de uma negociação. E aí vamos dizer que a negociação seja de 40 milhões de euros. Vamos fazer um meio termo, 35 milhões de euros. Tá? E eu vou falar para vocês quem são os clubes que estão interessados, segundo a nossa fonte, tem clubes interessados. Eu vou colocar 30%. A gente está falando de 10 milhões e meio de euros. Pô, uma grana boa, tá? A gente está falando aí praticamente de 63 milhões de reais. E a informação que eu tive é que já foi consultado, inclusive, pelo West Ham. Há o interesse do West Ham, pelo menos teve o interesse do West Ham recente no Rodrigo Muniz, centroavante, cria do Flamengo. E tem mais outras duas equipes interessadas no Rodrigo Muniz, o Everton, que contratou o Charlie Alcaraz, e ainda tem o Tottenham também interessado no Rodrigo Muniz. Foi o que nos passaram, que o Tottenham e o Everton, da Inglaterra, da Premier League, os dois times estão interessados na contratação do Rodrigo Muniz, além do West Ham. Então são 3 equipes brigando pelo Rodrigo Muniz e que o Flamengo pode ganhar uma nota preta com a venda do jogador. O Flamengo, como eu falei, pode ganhar mais de 60 milhões de reais e é um valor considerável até para a gente estar relatando aqui o Flamengo aí sempre conseguindo receber muita grana com possível venda de jogadores. E aí